Salve família tricolor, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Turbina na área para falar com você sobre o São Paulo, informações sobre o Campeonato Brasileiro, além disso um compilado sobre o elenco do São Paulo e informações dos ingressos para São Paulo e Curitiba. Muito obrigado pela sua presença aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, eu conto muito com o seu apoio, com a sua ajuda e colaboração, por isso se inscreve aí para ajudar a gente. Quando a gente chegar a 1000 inscritos vai ter sorteio aqui no canal e você pode ser um beneficiado. Então se inscreve para concorrer, deixa aquele like para fortalecer o vídeo e vamos para a primeira informação aqui do canal do vídeo nesta sexta-feira. Informação sobre a tabela do Campeonato Brasileiro. Palmeiras e São Paulo se enfrentam pela 31ª rodada do campeonato neste domingo às 4 da tarde no Allianz Parque. Um jogo muito difícil para o São Paulo e se o São Paulo quiser brigar por uma vaga na pré-Libertadores precisa da vitória. Será um jogo completamente difícil para o São Paulo. Nas mídias, principalmente no jornalismo esportivo, ninguém trata o São Paulo como vencedor dessa partida. Muito pelo contrário, a maioria dos jornalistas falam em goleada para o time rival. A gente teme que isso aconteça porque a gente sabe que o São Paulo sempre treme nas calças quando vai jogar fora de casa. Não é só contra o Palmeiras ou contra os rivais, contra qualquer time, independente se é pequeno, se é grande ou se o time não tem mundial, o São Paulo não consegue jogar fora do Morumbi. O apoio da torcida para o São Paulo é extremamente importante e é sobre isso que a gente vai falar, sobre o Campeonato Brasileiro. O São Paulo hoje está na 12ª colocação, 40 pontos, tem 30 jogos, lembrando que tem um jogo a menos. Tem 9 vitórias, tem 13 empates, 8 derrotas, 41 gols marcados, 33 gols sofridos, tem um saldo positivo de 8 gols. Das últimas 5 partidas, o São Paulo tem uma derrota, 3 vitórias e um empate. O São Paulo que teve uma sequência de 3 vitórias, o que não acontecia há quase 2 anos. O São Paulo, infelizmente, tem um problema de oscilação no Campeonato Brasileiro. É um time que oscila muito, ganha, perde, empata, não tem uma sequência, uma constância aí no Campeonato Brasileiro. E isso tem prejudicado o São Paulo, Muitas vezes o São Paulo deixa a oportunidade de vencer uma partida fácil, acaba perdendo ou empatando, cede algum empate que não poderia e acaba se prejudicando na tabela. É o caso aí do São Paulo, no Campeonato Brasileiro, devido também à falta de planejamento, à falta de estrutura, de estrutura ali no São Paulo, Não tem uma questão ali de comunicação em que todos falam a mesma linguagem entre Rogério Ceni, elenco e diretoria. O São Paulo que já tratou o Campeonato Brasileiro como uma segunda até terceira opção e acabou colocando o time misto em alguns jogos. Isso também deixou o São Paulo desperdiçar pontos, principalmente jogando contra grandes equipes. Foi o caso do São Paulo e Corinthians no Morumbi, que o Rogério Ceni colocou o time reserva, pensando na Copa do Brasil, mesmo já tendo perdido o primeiro jogo para o Flamengo. E isso também causou um problema no São Paulo no Campeonato Brasileiro. Poderia ter vencido aquela partida se tivesse colocado o titular, o São Paulo que empatou em 1-1. Então, várias vezes o São Paulo erra na tomada de decisão e isso aconteceu nessa temporada. É por isso que o elenco do Rogério não tem evolução, o repertório é o mesmo e também falta ao técnico do São Paulo um pouquinho mais de humildade, de coerência, Precisa perder a teimosia, a arrogância, a prepotência e conseguir agora, dar um passo para trás e pensar num São Paulo melhor para o final aí da temporada. Restam apenas 7 rodadas, são 21 pontos em disputa, o São Paulo tem um jogo a menos e precisa pelo menos desses 21 conquistar 12 pontos do São Paulo se quiser brigar pela última vaga ali no G8 para tentar a classificação para a pré-Libertadores. Para a gente falar a respeito disso, no Campeonato Brasileiro, na classificação, tem aí Atlético Paranaense com 48, Atlético Mineiro com 47, América Mineiro com 45, Botafogo com 43, Fortaleza com 41, Santos com 40. Aí vem o São Paulo também com 40 pontos, Bragantino 38 e Goiás com 38. Na sequência, Coritiba com 34. Se o São Paulo perder a próxima rodada contra o rival, vai poder cair para
14ª colocação, porque o Goiás joga em casa contra o Corinthians e o Corinthians deve ir reserva, e o Bragantino joga em casa contra o Santos, o que também é possível vencer. Então os dois passariam o São Paulo em número de pontos, e o São Paulo cairia para a 14ª colocação e momentaneamente ficaria fora até mesmo da Copa Sul-Americana. Então seria importante para o São Paulo pelo menos um empate com o Palmeiras nesse domingo pelo Campeonato Brasileiro. Agora a pergunta que não quer calar, né? O Rogério Ceni tem um bom elenco? Está tirando leite de pedra ou está devendo com o elenco que tem nas mãos? E eu vou mostrar aqui para você o elenco do São Paulo, para você tirar as suas conclusões, e eu quero muito que você participe. Então deixa aí nos comentários a sua opinião a respeito do time do Rogério. Primeiro vamos falar aqui dos reservas de luxo que não jogam. Com exceção a Colorado, Éder, Marcos Guilherme e pode colocar aí o Luan, que acabou se machucando, né? O São Paulo tem 3 reservas bons e importantes ali para o elenco, que chegaram por último. O Galopo, o Ferrarese e o Bustos, jogadores que não jogam. E agora tem uma incógnita, né? O Rogério é contra os gringos no São Paulo? O que o Rogério Ceni tem alegado e falado na coletiva é que esses jogadores não se adaptaram ainda ao modelo de jogo do Rogério. Que alguns jogadores daí não têm a mesma capacidade que os jogadores que estavam já no elenco, né? É o caso do Igor Gomes, do Nestor, do Patrick, do Thales Costa, jogadores que têm tido mais oportunidades com o Rogério, Marcos Guilherme, Éder. Agora, na minha opinião, se esses jogadores chegaram e não jogam, então por que eles chegaram? Rogério Ceni pediu reforços, a diretoria deu reforços, e bons reforços para o Rogério, mas eles não jogam. E agora tem um problema entre Rogério Ceni e diretoria. Né, na comunicação, a diretoria parece que está cobrando o Rogério para usar melhor o elenco. E eu concordo também com isso. Eu acho que o Rogério Ceni tem utilizado mal o elenco do São Paulo. Tem optado por algumas mudanças que eu discordo. Eu acho que poderia melhorar esse repertório para tentar evoluir mais o time e mudar algumas características do modelo de jogo desse time do Rogério. Então não dá para a gente aceitar apenas um formato de jogo, apenas um modelo de jogo na mão do técnico do São Paulo. Precisa se adaptar ao que tem nas mãos. E não dá para ficar chorando, né, por jogadores que não tem no elenco. Então é melhor pegar os jogadores que tem aí, mudar o jeito de jogar para conseguir melhorar o time. Rogério Ceni não tem capacidade para fazer isso. E aí ele consegue, né, repetir o time várias vezes, fica previsível, fica fácil ler o tipo de jogo do Rogério e montar uma equipe para vencê-lo. Assim fica muito mais fácil vencer o São Paulo. É por isso que vários times, clubes pequenos, têm dado trabalho para o São Paulo. E foi assim que o Independente Del Valle venceu o São Paulo na final. Ficou fácil prever o que o Rogério Ceni ia fazer. Marcou a esquerda do Reinaldo, acabou o jogo. Então foi assim que o São Paulo foi vencido pelo Del Valle. Agora, se o Rogério Ceni não é capacitado para lidar com esse elenco, precisa mudar o técnico do São Paulo, que é mais fácil do que mudar todo o elenco, né? Para falar do elenco, Felipe Alves, Jandrei e Thiago Couto são os goleiros, todos já falharam, todos já tiveram oportunidade. Vai precisar contratar um novo goleiro, né? Os zagueiros do São Paulo, Valse, Luizão, Miranda, Arboleda, Léo, Diego Costa e Beraldo. É o que tem no momento com a chegada do Ferrarese, tá? Que acabou chegando aí. Então, na minha opinião, Ferrarese, Miranda e Arboleda deve ser o trio de zaga do São Paulo, o trio titular. Luizão e Léo são incógnitas, Luizão com fim de contrato e Léo tem proposta, pode ser que saia na temporada de 2023, na janela de janeiro. Valse deve renovar com o São Paulo, o jogador que ficou machucado por 2 anos, e o Beraldo, que está subindo agora, também é uma boa opção para conseguir aí uma vaguinha nesse elenco, né? Precisa mais de experiência no time. Moreira, Igor Vinícius e Rafinha são os laterais direito, Reinaldo e Wellington laterais esquerdos. Agora, na minha opinião, Rafinha veio para ser titular e não é titular, é utilizado mais como zagueiro do que como lateral. Agora não sabemos se vai renovar, tem essa dúvida. Igor Vinícius, o Pereba Master renovou até 2025, deve ser o titular da posição
para a próxima temporada. Quando eu fico sabendo disso, né, me dá até uma palpitação, porque é impossível o São Paulo admitir que tem um lateral como esse cara. Moreira, na minha opinião, é melhor que o Igor Vinícius e deve ter oportunidade nesse time. Laterais esquerdos, Wellington e Reinaldo. Reinaldo já passou da hora de sair do São Paulo, é a cara de fracasso do São Paulo, já teve todas as oportunidades e não dá para pensar no Reinaldo só como batedor de pênalti. O São Paulo precisa de um outro lateral esquerdo. O Wellington pode ser que saia do São Paulo na janela de 23. Então, o São Paulo vai precisar ir atrás de um lateral esquerdo. Meias. Aí tem André Anderson, Patrick, Nicão, Igor Gomes, Galopo e Rodriguinho. Rodriguinho veio da base, precisa de experiência, vai jogar. Galopo é o cara que chegou com investimento fantasma, não joga e a gente não sabe por quê, né? Porque é um bom jogador e tem muito mais qualidade do que muitos que estão aí dentro do elenco. Igor Gomes já deu o que tinha que dar, pode mandar embora. Nicão é o cara que vive machucado, gosta mais do DM do que do gramado, né? É uma incógnita, um cara que chegou para vestir a 10 e no momento não veste nada, né? Somente as ataduras lá dentro do DM. O Patrick, uma das promessas de reforço do São Paulo, acabou chegando, na minha opinião, é o melhorzinho desse grupo que se apresentou por último, né? Vai ficar aí, o Patrick é uma boa oportunidade. Já o André Anderson é um jogador que não entra em campo, vive machucado também e quando está à disposição, o Rogério Ceni não gosta do modelo de jogo do jogador e falou em entrevista que o jogador ainda não entendeu o esquema tático do Rogério. Atacantes, Bustos, o Éder, o Caleri, Luciano, Marcos Guilherme, Alisson, Juan e Caio. Caio e Juan vieram da base, têm oportunidade, merecem ali ter mais oportunidade. Caio está machucado, Juan sempre está à disposição. Alisson é um bom reserva apenas, né? Luciano precisa melhorar um pouquinho mais dentro da área, talvez, principalmente ali Luciano e Caleri estão devendo, mas são boas opções para o ataque. Éder, na minha opinião, muito caro, pelo custo-benefício pode mandar embora, 700 mil reais no Éder não dá. E o Marcos Guilherme também, né, uma chance que apareceu para o São Paulo, o jogador chegou em baixo custo, ganha pouco, é São Paulino, mas também não faz mais nada que isso, né? Também não tem, na minha opinião, aí chance de ficar no São Paulo, eu me desfaria dele. O Bustos chegou, a gente não sabe se vai jogar ou não, o Rogério Ceni não gosta dos gringos, é o que parece, tem os seus pretendidos aí no clube, né? Então vamos ver aí se o Bustos vai ter oportunidade na próxima temporada, se o Éder acabar indo embora, né? Então esse é o elenco do São Paulo, né? O que você acha aí dos goleiros, né? Felipe Alves, Jandrei e Thiago Couto, os zagueiros do São Paulo, quem seria aí os seus zagueiros titulares e os laterais no momento, né? Os 3 pela direita e 2 pela esquerda. E aí a gente tem os meias do São Paulo, sem contar os que estão machucados, né? Ali tem ainda o Luan, que é volante, tem o Gabriel Neves, que é volante, tem o Colorado também, que joga como volante e como meia, Thales Costa também, que acaba jogando. E os atacantes do São Paulo, os principais aí, né? O que você acha? Você acha que o Rogério Ceni está tirando leite de pedra ou você acha que com esse elenco o Rogério Ceni está devendo? Na minha opinião, eu acho que com esse elenco dava para o São Paulo estar pelo menos ali no G6, entre o G6, entre o G8, mas não lá em 12º colocado. Isso devido também às péssimas atuações do São Paulo, as péssimas escalações do Rogério Ceni e também ao planejamento do São Paulo Futebol Clube, porque falhou em tomada de decisão. Qual partida vamos disputar com o titular? Vamos focar em um campeonato? Vamos focar em outro? Vamos atirar para todo lado? É um São Paulo sem direção. Isso prejudicou muito o São Paulo na temporada 2023. Para a gente falar dos ingressos de São Paulo e Coritiba, né? Os ingressos estarão vendidos a partir de 10 horas do dia 17/10 pela spfc.totalacesso.com a partir de R$30 para as arquibancadas no setor norte, o setor popular ali na amarela, tá? Aí depois vai subindo para sul laranja R$60,
na Bitso Leste Azul R$ 70 e também para Vermelha R$ 70. Depois os ingressos sobem também para a cadeira superior, norte e sul, a partir de R$ 50 e R$ 100, e na especial leste, tanto azul como vermelha, a partir de R$ 170. Para a térrea Bitso, acima de R$ 100 e no camarote a partir de R$ 200, tanto para o camarote dos ídolos como também para o camarote corporativo do São Paulo. Estas são as informações deste giro de notícias do São Paulo que está treinando de olho no clássico contra o Palmeiras. É um jogo difícil pela tabela do campeonato na 31ª rodada. O São Paulo ainda tem um jogo a menos contra o Coritiba, são esses ingressos aí que eu acabei falando aqui, e você pode comprar a partir do dia 17, na próxima segunda. Eu agradeço a sua presença aqui no canal, deixa aí nos comentários a sua opinião. O Rogério tira leite de pedras ou está devendo com o elenco que tem nas mãos? É muito importante a sua participação. Se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito. Se você é novo por aqui, muito obrigado pela sua presença e pela sua inscrição se você é novo inscrito. Deixa aquele like para fortalecer aqui o canal. Quando a gente chegar a 1000 inscritos, vai ter sorteio e você pode ser um dos premiados. Então, muito obrigado pela sua presença. O São Paulo é o tricolor do Morumbi, o Clube da Fé, onde a moeda cai em pé. Um excelente final de semana para você. Salve, salve o tricolor paulista. Eu volto neste sábado com um vídeo de pré-jogo para falar da arbitragem, da escalação do Rogério, da escalação do Palmeiras, da transmissão do jogo. Confere aí, se inscreve e muito obrigado pela sua presença. Um forte abraço. Valeu!